Bom, pessoal, então esse é o exemplo de hoje. Eu trouxe esse exemplo para vocês verem como dá para complicar bastante o diagrama de pórticos, tá? O que acontece aqui? Por conta desse trechinho aqui e desse trechinho aqui, o nosso diagrama vai ficar bem mais complicado, tá? Então vamos lá, vamos resolver o nosso problema. Então, o primeiro passo vai ser determinar as reações de apoio. Então, o apoio A é um apoio fixo, ele tem duas reações, uma reação vertical, que eu vou chamar de VA, e uma reação horizontal, que eu vou chamar de HA. Aqui já deixa um detalhe, eu estou chamando tudo que é vertical de V e horizontal de H agora, em vez de chamar de RA, mas tanto faz o nome que você der, tá? E o apoio B é um apoio do tipo móvel, então ele só vai ter uma reação perpendicular a essas duas retas aqui. Então, no caso, essa reação vai ser uma reação horizontal, que eu vou chamar de HB. Para resolver, para calcular as reações de apoio, eu preciso concentrar essa carga distribuída aqui. Então, eu tenho 2 kN por metro concentrados em 10 metros. Então, eu vou ter 2 vezes 10, 20 kN no meio do vão. Eu só vou medir para ficar certinho aqui. Então, meio do vão é aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Dá. 20 kN. E aí, é só fazer as três equações de equilíbrio. Então, vamos lá. Somatória de forças na direção x igual a zero. Então, quem que eu tenho na direção x, ó? Eu tenho HA para a direita, eu tenho 4 para a direita, eu tenho 2 para a esquerda e eu tenho HB para a esquerda. Então, eu tenho HA e 4 para a direita e para a esquerda eu tenho 2 e HB. Deixa eu só marcar, né, que esse 20, ele tá no meio do vão. Vou apagar isso, peraí. Vou só marcar a posição dele. Então, ele tá a 5 metros, 3 metros aqui do apoio A. E agora sim, vou fazer somatório de forças na direção x igual a zero. Então, eu tenho HA e 4 para a direita e para a esquerda eu tenho 2 e eu tenho HB. Daqui eu tiro que HA vale HB menos 2, tá? Fazendo essas contas aqui, a gente chega nessa relação. Vou fazer agora somatório de forças na vertical. Então, na vertical eu tenho VA para cima e 20 para baixo, só. Então, somatória de forças em Y igual a zero. Eu tenho VA para cima e 20 para baixo. Daqui, então, eu tiro que VA vale 20 kN. E eu vou fazer somatória de momentos em torno a um ponto qualquer. Vou escolher o ponto A igual a zero. Então, vamos lá. Quem que causa momento em A? Ó? Eu tenho essa força de 4 vezes essa distância aqui de 4. Então, 4 vezes 4. Em relação ao ponto A, ó, essa força está girando no sentido horário. Então, eu tenho 4 vezes 4 horário. Eu tenho essa força de 20 vezes essa distância aqui de 3, 20 vezes 3, em relação ao ponto A, girando no ponto horário, no sentido horário também. 20 vezes 3 horário. Eu tenho esse momento aplicado aqui de 16, tá no sentido anti-horário. Então, menos 16. Eu tenho
essa força horizontal de 2 vezes essa distância aqui de 6, então 2 vezes 6, girando no sentido anti-horário. Menos 2 vezes 6, anti-horário. E eu tenho HB vezes essa distância de 4 metros, HB vezes 4, sentido anti-horário. Tudo isso igual a zero. Daqui sai que HB vale 12 quilonewtons. HA, então, é HB menos 2. 12 menos 2, HA vale 10 quilonewtons. Então, eu cheguei aqui, ó, achei que HB vale 12 quilonewtons, VA vale 20 quilonewtons e HA vale 10 quilonewtons, tá? O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso separar essas barras para a gente conseguir fazer os diagramas. Então, a primeira barra que eu vou pegar é essa barra AD, tá? Vou desenhar ela aqui. Então, aqui é o seguinte, se a gente olhar o nosso ponto D, antes, né, a gente nunca tinha esse dentinho para lá, o nosso pórtico ele vinha aqui e virava já. Então, o que a gente fazia? A gente achava força horizontal, vertical e momento no ponto D, do ponto D do pilar e passava para o ponto D da viga. Agora, vai ser um pouco diferente, por quê? Como eu tenho ponto D, ele participa de 3 trechos agora, né? Ele participa do pilar, ele participa aqui do lado esquerdo da viga e ele participa do lado direito da viga. Então, as forças que eu encontrar aqui no pilar, eu não para que lado que eu passo da viga? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar força no pilar, força em um dos lados na viga, e aí eu somo as duas para conseguir passar para o outro lado da viga, porque a soma dos esforços no ponto D tem que ser 0, só que vai para 3 trechos. Resumindo, eu tô falando isso por quê? Porque eu não vou chamar mais minha força de HD, VD e MD. Eu vou chamar essa força do pilar, eu vou chamar de HD pilar, VD pilar e MD pilar. Que aí eu vou ter HD, VD e MD do lado esquerdo da viga e HD, VD e MD do lado direito da viga, né? Então vamos lá, vamos começar com o pilar. Vocês vão entender o que a gente precisa fazer aqui. Então, quando eu corto a minha estrutura, vão aparecer 3 esforços. Um na horizontal, que eu vou chamar de HD, só que eu vou chamar de HD pilar, tá? Um na vertical, que eu vou chamar de VD, só que eu vou chamar de VD pilar. E um momento, que eu vou chamar de MD, só que MD pilar. Tá? Então, eu vou calcular esses 3 esforços aqui. Somatório de forças na direção X igual a 0. Quem que eu tenho na direção X? Eu tenho 10 e 4 para a direita. E eu tenho HD do pilar para a esquerda. Daqui, então, sai que HD do pilar vale 14 quilonewtons. Deu positivo, então ele é para a esquerda mesmo, tá? Vamos fazer somatório de forças na direção Y igual a 0. Quem que eu tenho na direção Y? Eu tenho 20 para cima e eu tenho VD do pilar para baixo. Daqui, então, eu tiro que VD do pilar vale 20 quilonewtons. Deu positivo, ele é para baixo mesmo, né? Acertei o sentido aqui. E eu vou fazer somatório de momentos em D igual a 0.
Então, quem que causa momento em D? Eu tenho MD do pilar, sentido horário. Eu tenho 4 vezes 4, sentido anti-horário. E eu tenho 10 vezes 8, sentido anti-horário também. Daqui sai que MD do pilar vale 96 quilonewtons vezes metro. Deu positivo, ele é no sentido horário mesmo, tá? Então, eu achei esses 3 esforços. Vou substituir aqui, então. HD deu 14 quilonewtons, VD 20 quilonewtons e MD 96 quilonewtons vezes metro, tá? O que eu vou fazer? Esses 3 esforços eu ainda não consigo passar. Porque eu vou passar, como que eu vou passar? Ele vai vir 1/3 para cá, 2/3 para cá, vem tudo para cá, nada para cá, vem mais para cá do que para cá. Como que eu vou saber? Não tem como saber. Então eu vou ter que separar esse trecho CD. E aí eu vou achar os 3 esforços desse trecho, que vai ser o HD do lado esquerdo da viga, o VD do lado esquerdo da viga e o MD do lado esquerdo da viga. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Vou desenhar então esse trecho CD. Desenhei aqui o trecho CD. Lembrando que o ponto C ele é uma extremidade, então não aparece esforço nenhum nele, porque eu não cortei ponto de continuidade, né? O ponto D, que sim, ele é um ponto de continuidade, então vai aparecer 3 esforços. Um esforço horizontal, que eu vou chamar de HD, só que HD da esquerda. Um esforço vertical, que eu vou chamar de VD, só que VD da esquerda. E um momento, que eu vou chamar de MD, só que MD da esquerda, tá? E aí eu vou calcular esses 3 esforços. Para calcular, vou precisar concentrar essa carga distribuída aqui, então 2 vezes 2, 4 quilonewtons, e ela está aqui no meio do vão. Então, somatório de forças na direção x igual a 0. Quem que eu tenho na direção x? Só HD da esquerda. Então, ele vale 0. Somatório de forças na direção y igual a 0. Quem que eu tenho na direção y? Eu tenho 4 para baixo e eu tenho VD da esquerda para cima. Daqui, então, eu tiro que esse VD da esquerda vale 4 quilonewtons. Deu positivo, ele é para cima mesmo, tá? Somatório de momentos no ponto D igual a 0. Então, quem que causa momento em D? Eu tenho 4 vezes 1, sentido anti-horário. E eu tenho MD no sentido horário. Daqui, então, eu tiro que o MD da esquerda, ele vale 4 quilonewton vezes metro. Eu acertei, né? Positivo, então ele é no sentido horário mesmo, tá? Vou substituir esses valores, então aqui vale 4 quilonewtons, aqui vale 0, e aqui 4 quilonewton vezes metro, tá? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que passar essas forças, né, esses esforços pro lado direito agora, pro trecho DE, né? No trecho DE vão aparecer um esforço horizontal, um esforço vertical e um momento. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu vou passar esses 3 esforços aqui,
eu tenho que trocar o sinal, né? O momento, se ele estava horário, ele tem que ir anti-horário. VD, se estava para baixo, tem que ir para cima. E HD, se estava para a esquerda, tem que ir para a direita. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou trocar o sentido aqui. E aí, eu vou ter que trocar o sentido desses também. Então, VD que estava para cima tem que ir para baixo. O HD não entra, que é 0. E o MD que estava horário tem que ir anti-horário. Então, eu vou fazer isso. O que vai vir para o trecho DE, né? Então, trecho DE. O que vai vir? Vamos pegar, ó, esforço horizontal. O HD do pilar, então, ele estava para a esquerda, ele vem para a direita e ele vale 14. Então, ó, eu venho com... Esse é o HD do pilar e ele vale 14 quilonewtons. O HD do lado esquerdo, ele não vai vir, né? Porque ele é 0. Deixa eu... mais. Ou seja, o que vai sobrar, vou somar isso aqui com o 0 daqui. Sobra, então, uma força para a direita, que eu vou chamar de HD do lado direito. E ele vale, então, 14 quilonewtons. Ele é a soma vetorial dessas duas forças. A horizontal foi meio estranho porque estava 0 do lado esquerdo. Vamos ver o vertical, que eu acho que vocês vão entender melhor. Ó, o VD do pilar estava para baixo e valia 20. Então, ele tem que vir apontando para cima e ele vale 20, ó. Então, eu tenho VD do pilar que vale 20 quilonewtons. Eu vou somar ele com o VD esquerdo, que estava para cima, ele tem que vir para baixo. Eu vou somar isso aqui com VD do lado esquerdo, que vale 4 quilonewtons. Eu tenho 20 para cima e 4 para baixo, a minha resultante vai ser para cima, vai ser a VD do lado direito e ela vale 20 menos 4, né? 16 quilonewtons. Tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Vamos fazer para o momento também, ó. Momento do pilar estava no sentido horário e valia 96. Ele vem, então, no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Momento do pilar, 96 kN vezes metro. Momento MD esquerda, ó, tava horário, ele vai vir anti-horário e ele vale 4. Então, vou somar isso aqui com o meu momento MD ESC, que vale 4 kN vezes metro. Isso aqui dá uma resultante anti-horário mais anti-horário é anti-horário, de 96 mais 4. Então, nosso momento da direita vale 100 kN vezes metro, tá? Eu achei, então, quanto que tem que vir para o ponto D no trecho DE. E agora eu vou desenhar o trecho DE. Então, eu desenhei o trecho DE e eu tinha, ó, visto que no ponto D vem, então, uma força horizontal de 14 quilonewtons, uma força vertical para cima de 16 e um momento no sentido anti-horário de 100 kN vezes metro, tá? E aí, no ponto E, vão aparecer 3 esforços. E o ponto E, ele é o mesmo caso do ponto D, ó. Ele não tem uma continuidade simples, aparecem 3 trechos, né? Esse trecho e esse trecho. Então, em vez de chamar de HE, VE e ME, eu vou chamar HE da viga, VE da viga e ME
da viga, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, vai aparecer uma força vertical, que eu vou chamar de VE, só que VE da viga. Uma força horizontal, que eu vou chamar de HE, só que HE da viga. E um momento, que eu vou chamar de ME, só que ME da viga, tá? Para calcular esses esforços, eu vou precisar concentrar essa carga distribuída, 2 vezes 8, 16 kN, e tá aqui no meio do vão. 4 metros, 4 metros. Então, vamos lá. Somatório de forças na direção x igual a 0, eu tenho 14 para a direita e HE da viga para a esquerda. Daqui, então, eu tiro que o meu HE da viga vale 14 kN, deu positivo, então ele é para a esquerda mesmo. Vou fazer somatório de forças na direção y igual a 0. Eu tenho 16 para cima, eu tenho 16 para baixo e eu tenho VE da viga para cima. Daqui, então, eu tiro que o VE da viga vale 0, né? Porque esse 16 cancela com esse 16. E vou fazer somatório de momentos em E igual a 0. Então, quem que causa momento em E? Eu tenho 100 kN vezes metro no sentido anti-horário. Eu tenho 16 vezes 8 no sentido horário, então menos 16 vezes 8. Eu tenho 16 vezes 4 no sentido anti-horário, então mais 16 vezes 4. E eu tenho esse momento ME no sentido horário, então menos ME da viga igual a 0. Daqui, então, eu tiro que o ME da viga vale... Deixa eu pegar minha cola aqui. Vale 36 kN vezes metro. Deu positivo, então ele é nesse sentido horário mesmo. Então, vou escrever quanto que vale cada coisa aqui. V vale 0, HE vale 14 kN e o ME vale 36 kN vezes metro, tá? Beleza. Agora, ó, eu vou precisar fazer um outro trecho, porque eu não consigo passar os esforços do E para esses dois trechos. Então, preciso fazer ou o trecho EF ou o trecho EB. Eu vou fazer esse trecho EF aqui primeiro. Então, vou desenhar ele. Trecho EF desenhado. O que eu vou fazer? Vou calcular os esforços, né? Então, no ponto E aparecem 3 esforços. Um esforço horizontal, que eu vou chamar de HE, só que eu vou chamar HE de cima, então HEC. Um esforço vertical, que eu vou chamar de VE, só que eu vou chamar de VE de cima, VEC. E um momento, que eu vou chamar de ME, só que ME de cima, tá? E vou calcular esses 3 esforços. Então, somatório de forças na direção x igual a 0. HEC vale 0, então. Somatório de forças na direção y igual a 0. Então, VEC vale 0. E somatório de momentos em E vale 0. Quem que causa momento em E? Eu tenho esse momento de 16 no sentido anti-horário, então 16 anti-horário, e eu tenho esse momento MEC no sentido horário.
Daqui, então, eu tiro que MEC vale 16 kN vezes metro. Deu positivo, então ele é no sentido horário mesmo. Então, vou só substituir, ó, HEC vale 0, VEC vale 0 e MEC vale 16 kN vezes metro. Vou fazer o mesmo princípio que eu fiz para o ponto D, que eu inverti o sentido e somei. Então, para o ponto E, mesma coisa. Eu vou pegar, ó, força horizontal da viga estava para esquerda, ela passa para a direita. Então, HE viga e ela vale 14 kN. Eu vou somar com HE da parte de cima, que vale 0. Então, eu vou somar com 0 aqui. Um vetor nulo. A resultante, então, é uma força para a direita, que é o HE da parte de baixo, e ele vale, então, 14 kN. Vou fazer a mesma coisa para a força vertical, ó. Então, vou pegar força vertical da viga que estava para cima, ela vem para baixo e vale 0. Então, aqui, V da viga vale 0. E eu vou somar com VE da parte de cima, ó, que vale 0 também. Ele estava para cima, ele vem para baixo, mas vale 0. Nem precisava fazer esse passo que eu estou fazendo aqui, né? V de cima vale 0, ou seja, o meu V da parte de baixo vale 0. E vou fazer isso para os momentos. Então, meu momento em E estava no sentido horário e valia 36. Então, eu vou passar o momento de 36, mas no sentido anti-horário. ME viga vale 36 kN vezes metro no sentido anti-horário. E o meu momento aqui da parte de cima, ó, 16 no sentido horário, então ele vai passar no sentido anti-horário valendo 16. Então, eu venho aqui, momento em E da parte de cima, 16 kN vezes metro. Essa soma, né, horário com horário, anti-horário com anti-horário dá anti-horário, 36 mais 16, isso aqui dá momento em E da parte de baixo, 52 kN por metro. Tá? Então, vou desenhar, só vou desenhar então esse trecho BE com esses esforços que eu acabei de calcular, tá? Desenhei o trecho com os esforços que eu acabei de calcular. E agora a gente consegue fazer os diagramas. Vamos lá? Então, vamos fazer os diagramas. E eu vou fazer o diagrama trecho a trecho. Então, vamos começar com o nosso trecho AD. Quando eu falo em diagrama de normal, eu sempre estou falando da força que está no eixo da barra. Então, eu tenho que observar as forças verticais. No ponto A, eu tenho uma força vertical de 20 para cima. No ponto D, eu tenho uma força vertical de 20 para baixo. As duas, estão comprimindo a minha barra. Então, no trecho AD, eu tenho uma normal de compressão de 20 kN. Vou desenhar para dentro aqui. Mas normal, o que importa é o sinal dela, né? Então, vamos desenhar aqui. Eu tenho uma compressão de 20 kN.
Vamos olhar agora o nosso trecho CD. É um trecho horizontal, então tem que olhar forças na horizontal. Não tenho força na horizontal, ó, o HD deu 0, então não tenho normal nesse trecho. Vamos então para o trecho DE, que é um trecho horizontal, então tem que olhar as forças na horizontal. Eu tenho no ponto D 14 kN para a direita, no ponto E 14 kN para a esquerda, essas duas forças estão comprimindo a minha barra. Então no trecho DE eu tenho 14 kN de compressão. E aí agora eu vou desenhar para cima, só para não poluir aqui. Então, eu tenho compressão, vou colocar um sinal de menos, 14 kN. Vamos olhar agora o nosso trecho EF. É um trecho vertical, então tem que olhar as forças que estão na vertical. Não tenho, ó, VEC deu 0, então não tenho normal no trecho EF. E por fim, vamos olhar o nosso trecho, que eu esqueci de colocar aqui, BE. Trecho BE. É um trecho vertical, então preciso olhar as forças verticais. Não tenho, então não tenho normal nesse trecho BE. Beleza, vamos para a cortante então. Vou começar com o trecho AD. Cortante, então, forças perpendiculares ao eixo da barra. Então, se a barra está vertical, eu vou olhar as forças na horizontal. Então, no ponto A, eu tenho 10 para a direita, então eu ando 10 para a direita. Do ponto A até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto G, eu não tenho nada, então eu sigo reto lá com 10. Nesse ponto G, eu tenho 4 para a direita, então eu ando 4 para a direita. Tinha 10 para a direita, andei mais 4 para a direita, eu vou chegar no 14 para a direita. Entre o ponto G e o ponto D eu não tenho nada, então eu sigo reto com os 14. E no ponto D eu tenho 14 para a esquerda, então eu ando 14 para a esquerda. Fechei o diagrama. E agora? Será que é positivo? Será que é negativo? Ou a gente decorou que pilar da esquerda, se a força tá para dentro, se a cortante está para dentro, ela é negativa. Ou a gente vê o sentido aqui, né? Essa força de 10, ó, ela tá girando a minha barra no sentido anti-horário, então ela é negativa. Então, tudo que tá para cá vai ser negativo, porque eu sei que esse 10 é negativo. Se esse 10 é negativo, obviamente esse 14 é negativo, porque ele está no mesmo sentido do 10. Então, tudo aqui da minha cortante vai ser negativa. Vamos olhar agora o trecho CD. Esse trechinho aqui. No ponto C eu não tenho nada, então a cortante no ponto C é 0. Entre o ponto C e o ponto D, ó, eu tenho uma carga distribuída, então eu sei que a cortante vai ser linear.
tô caindo aos poucos 2 kN por metro. No final de 2 metros, eu vou ter caído 2 vezes 2, 4 kN. Então, eu não tinha nada, fui parar no 4 lá embaixo. Vim parar aqui no 4. Aí, ó, no ponto D, eu tenho 4 para cima, então vou subir 4. Vim parar aqui no 0, eu fechei esse trechinho, né? Aqui, trecho de viga é igual a viga que a gente fazia da cortante, né? Se tá para baixo, é negativo. Vamos olhar então esse trecho D, E. Aqui. No ponto D, eu tenho 16 para cima, então vou subir 16. Entre o ponto D e o ponto E, eu tenho uma carga distribuída. Ou seja, eu estou caindo aos poucos 2 kN por metro. No final de 8 metros, eu vou ter caído 2 vezes 8, 16 kN. Tinha 16, caí 16, eu vou parar no 0, lá no ponto E. Então, eu vim do 16 para o 0, tá para cima, é positivo. E aqui, ó, eu tenho uma força vertical de 0, então deu certo, eu fechei esse trechinho aí do diagrama. Vamos olhar, então, esse trecho EF. Trecho EF, não tenho força perpendicular à minha barra, né? Aqui deu 0, não tenho mais nada, então não tenho cortante nesse trecho. E agora vamos olhar o trecho BE, que tá aqui. Trecho BE. Eu posso fazer ele de cima para baixo, ou eu posso fazer ele de baixo para cima, que é o costume, os pilares a gente fazer de baixo para cima, tá? Então vamos lá. No ponto B, eu tenho 12 kN para a esquerda, então eu ando 12 para a esquerda. Nesse ponto aqui, que eu vou chamar de H, entre o B e o H eu não tenho nada, então vou seguir reto. No ponto H eu tenho 2 para a esquerda, então eu vou andar 2 para a esquerda. Tinha 12, andei mais 2, eu vou parar no 14 para a esquerda. Entre o ponto H e o ponto E eu não tenho nada, então eu vou seguir reto. E no ponto E eu tenho 14 para a direita, então eu vou andar 14 para a direita, fechando então o nosso diagrama, tá? Será que ele é positivo ou é negativo? Vamos ver aqui, né? Eu tô começando de baixo para cima, então vou analisar essas forças. Força de 12, ó, ela gira minha barra BE no sentido horário, então é positiva essa cortante aqui de 12. Se a de 12 tá para lá é positiva, essa aqui também é, porque ela também gira no sentido horário. Então é tudo positivo, né? O 14 que está no sentido do 12 também é positivo. E esse é o diagrama de cortante. Já podemos analisar aqui, ó, que ainda bem a minha cortante ela não cruza o eixo em nenhum ponto. Então, onde que eu vou precisar calcular momento aqui?
nos pontos, né? Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E nos dois pontos que eu tenho carga concentrada, que são esse ponto aqui G e esse ponto aqui H. Então, vou precisar, além dos momentos que eu já calculei, vou precisar calcular mais dois, do G e do H. Mas vamos fazer os outros primeiro, né? Então, diagrama de momentos. Vamos começar com o ponto A. Ponto A é uma extremidade e eu não tenho momento aplicado, então o momento em A vale 0. Ponto D é uma extremidade, só que eu tenho momento aplicado de 96. E esse momento, ó, se eu pegar a minha barra e aplicar esse momento de 96 do jeito que ele tá tracionando o lado de fora. Ou seja, eu tenho no ponto D 96 tração para fora. Então, no ponto D, eu vou desenhar o momento de 96 kN por metro, vezes metro, tração para fora. Preciso calcular o momento aqui em G, né? Então, para calcular esse momento em G, eu posso cortar, desenhar aqui minha barra AG. Desenhei trecho AG. E aí, então, preciso calcular o momento em G. Eu vou colocar esse momento aqui, MG, nesse sentido. Vamos ver se eu vou acertar o sentido dele. E aí, eu faço o somatório de momentos em G igual a 0. Quem que causa momento em G? 10 vezes 4, sentido anti-horário, e MG que está no sentido horário. Daqui, então, eu tiro que meu MG vale 40 kN vezes metro, deu positivo, então ele é nesse sentido horário mesmo. Sentido horário, ó, pego o meu ponto G, vou aplicar esse momento aqui. Tração do lado de fora. Ou seja, no ponto G eu tenho momento de 40 com tração para fora. Entre o ponto A e o ponto G eu não tenho carregamento, então vai ser, eu vou ligar esses dois pontos com uma reta. E entre o ponto G e o ponto D, ó, não tenho carregamento, então eu também vou ligar esses dois pontos com uma reta. Então, esse é o diagrama de momentos desse trecho AD. Vamos para o trecho CD agora. Então, trecho CD. Ponto C, ele é uma extremidade e ele não tem momento aplicado. Então, o momento em C vale 0. Ponto D é uma extremidade, só que agora eu tenho momento aplicado, ó, de 4 kN por metro. Vamos ver onde que está tracionando, ó. Vou aplicar, então, no ponto D, esse momento nesse sentido que ele está desenhado. E aí eu vejo que está tracionando a parte de cima. Então, no ponto D, eu tenho um momento, na esquerda da minha viga, né? Eu tenho um momento de 4 kN por metro, tração em cima. Tração em cima. Entre o ponto C e o ponto D, eu tenho carga distribuída, então eu sei que vai ser parábola isso aqui, tá? Beleza, trecho CD fiz. Agora vamos para o trecho DE. Ponto D
é uma extremidade, só que eu tenho um momento aqui aplicado de 100 kN por metro. E vamos ver onde que ele traciona. Então, vou pegar minha barra e no ponto D eu vou aplicar esse momento nesse sentido. E ó, também está tracionando a parte de cima da minha barra. Então, no ponto D da direita, eu tenho um momento de 100 com tração em cima. Então, vou desenhar aqui 100 tração em cima. Ponto E é uma extremidade, só que eu tenho um momento aplicado ó, de 36 kN por metro. Vamos aplicar, então, no ponto E, esse momento nesse sentido. E aí, eu vejo também que está tracionando a parte de cima. Então, no ponto E, eu tenho um momento de 36 com tração em cima. Sei lá, a escala aqui tá uma beleza, 36. Entre o ponto D e o ponto E, eu tenho carga distribuída. Ou seja, vai ser uma parábola aqui. Vou ligar mais bonitinho assim, pronto. Vamos agora para o trecho EF, então. Trecho EF, ele tá aqui. Ponto F é uma extremidade e eu tenho um momento aplicado de 16. Então, vou aplicar no ponto F esse momento de 16, ó. E aí, eu tô vendo que tá tracionando o lado de fora da minha barra. Então, no ponto F, eu tenho um momento de 16 para fora. Eu vou desenhar aqui, ponto F, 16 para fora. O ponto E é uma extremidade e eu tenho um momento aplicado de 16 também. Então, no ponto E, eu vou aplicar esse momento de 16 aqui. E ó, também está tracionando o lado de fora da minha barra. Ou seja, no ponto E, eu também tenho um momento de 16, tração para fora. Entre o ponto E e o ponto F eu não tenho carregamento, então vou ligar esses dois momentos com uma reta, tá? Beleza. Por fim, vamos para o trecho BE. Trecho BE. Vamos começar com o ponto E. Ponto E é uma extremidade e eu tenho um momento aplicado ó, de 52 kN por metro. Então, no ponto E, ó, vou aplicar esse momento de 52 e eu vejo que está tracionando o lado de fora também. Então, no ponto E, eu tenho um momento para fora de 52 kN por metro. Eu posso grudar esses dois, eu deixo um espacinho só para desenho, tá? Então, esse momento aqui é de 52. Ponto B é uma extremidade e eu não tenho momento aplicado, então o momento em B vale 0. E eu preciso achar o momento em H, porque H é um ponto onde eu tenho carga concentrada. Então, vou desenhar aqui esse trecho BH. Desenhei o trecho BH e vou calcular o momento que eu tenho aqui. Vou desenhar o momento aqui MH nesse sentido. Se der positivo é porque eu acertei. Então, quem que causa momento? Vou fazer somatório de momentos em H igual a 0. E quem que causa momento em H? Eu tenho essa força de 12 vezes essa distância de 2, sentido horário. E eu tenho MH no sentido anti-horário. Daqui, então, eu tiro que meu MH vale 24 kN vezes metro. Deu positivo, significa que eu acertei o sentido, é anti-horário mesmo.
Isso significa, então, que no meu ponto H eu tenho momento anti-horário. E anti-horário, ó, tá tracionando o lado de fora. Então, tem um momento de 24, contração para fora. Então, no ponto H, eu vou desenhar um momento aqui de 24, contração para fora. E entre o ponto B e o ponto H não tem o carregamento, então vou ligar os momentos com reta. E entre o ponto H e o ponto E eu também não tenho carregamento, então vou ligar esses pontos com uma reta. Então vou ligar aqui, ó, 52 com 24 e 24 com 0. Ou seja, então esse é o nosso diagrama de momentos. Bem mais complicado, né? Aumentei 2 trechinhos, já complicou demais o nosso diagrama de pórtico. Mas é assim mesmo.